Atenção! Não ultrapasse. Altamente radioativo. Riscos sérios de você sair traumatizado. Não ultrapasse. Eu avisei. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, tem chegado novas pessoas no podcast e essa é uma dúvida frequente e eu resolvi deixar aqui para todo mundo ouvir. Como que funciona para enviar a história para o podcast? Você pode enviar a sua história através do e-mail boracomeçarpodcast@gmail.com e através do Telegram, porque lá você consegue enviar áudios para conversar comigo e muita gente prefere dessa forma do que a gente às vezes ter que fazer uma videochamada ou algo do tipo. Eu ainda não fiz isso, mas eu pretendo pegar um número de telefone celular apenas para receber histórias e mensagens de vocês que sejam WhatsApp, porque eu sei que tem muita gente que tem muito mais facilidade com WhatsApp do que com outros aplicativos. Então essa é uma ideia que eu ainda vou fazer, mas por enquanto é dessa forma que eu falei. Bom, enviei minha história. E agora? Existe uma pequena fila que eu uso a ordem cronológica dessas histórias para contar aqui para vocês. E quando chega a sua vez, funciona da seguinte forma. Existe um termo de consentimento que é preciso ser assinado por ambas as partes, tanto por mim quanto pela pessoa que está contando a história, para que essa história esteja autorizada a estar aqui no podcast. Neste termo, nós temos aí os direitos e deveres de ambas as partes. Então, eu garanto que sua história vai ficar anônima no podcast, tem todas as cláusulas lá bonitinha, assim também como tem as cláusulas para você, dizendo que você está autorizando que eu conte a sua história, que eu monte o roteiro, que você está ciente que ficará anônimo a história, que as pessoas poderão comentar sobre sua história e que também sua história poderá aparecer nas redes sociais do podcast, porque este é o conteúdo do podcast. Bom, ambas as partes assinam de forma totalmente online, é muito fácil e prático de fazer. Depois disso, eu ouço sua história ou leio a sua história, faço todo um roteiro, faço as perguntas necessárias para deixar o roteiro bem completo e aí eu vou gravar e enviar a sua história. Agora, as histórias que elas chegam até mim, elas vão primeiramente para apoiadores, para só depois vir para as plataformas gratuitas. Rayane, contei minha história e não vi ela aqui. Muito provavelmente sua história deve estar para apoiadores. Ela vai subir para apoiadores e, se for o caso, depois de um tempo, ela vai vir para as plataformas gratuitas, ok? Esse é um benefício que o apoiador tem de receber as histórias em primeira mão, histórias mais frescas, uma quantidade maior, vão ser 3 histórias por semana e dependendo, né, das minhas condições, da quantidade de histórias que eu tiver em mãos, eu posso fazer especiais e lançar mais de 3 histórias durante aquela semana para apoiador também. Beleza? Já falei demais, então, bora começar? Você foi avisado. Então, gente, essa é a segunda parte da história da Fabrícia. Quem não ouviu, volta na história Insegurança, que já foi liberada na terça-feira, porque aconteceu um pequeno atraso, então ela já foi liberada. Ouve aquela primeira história para depois você ouvir essa. Bom, no início da história da Fabrícia, eu falei sobre a família Cicrana. Bom, essa família Cicrana é uma família muito grande que mora em frente à casa da Fabrícia hoje e que 2 membros dessa família já haviam feitas tentativas de estupro com a Fabrícia. Bom, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo da história da Fabrícia novamente para trazer o contexto deste relato de agora. Inclusive, a Fabrícia me disse que aquele questionamento dela que eu falei no início da outra história, que ela acha que ela nasceu no sofrimento, que sempre acontece coisas ruins com ela, tem a ver com essas histórias, porque essas histórias meio que foram acontecendo simultaneamente, aquilo que ela passou na história anterior, juntamente com essa história que eu vou contar agora. Quando a Fabrícia tinha 11 anos, um membro daquela família Cicrana, que eu vou colocar o nome dele de fulano, se casou com a Beltrana. Todo mundo convivia na mesma rua, sendo vizinhos, brincando, se vendo. E logo, quando a Fabrícia ainda era pequena, essa Beltrana, que já era mais velha, ela implicava muito com a Fabrícia e com outras crianças que tinham ali na região, naquele quarteirão, mas muito com a Fabrícia. Falava que ela era um esqueleto andando de bicicleta, que ela era uma magrela, mesmo
essa Beltrana sendo maior de idade e a Fabrícia tendo aí os seus 11 anos de idade. Quando a Fabrícia tinha 14 anos, em um certo dia ela estava passando, né, andando normalmente pela rua, e esse fulano, que era casado já com a Beltrana, pertencente a essa família cicrana, ele deu um gritão para ela enquanto ela passava. Ele estava de um lado, ela estava de outro, e ele gritou para ela, meio que provocando ela, falando essas coisas escrotas mesmo, com conotação de maldade. Então vamos colocar aqui que ele gritou tipo assim: "Oi, Fabrícia, nossa, tá bonita, tá boazuda", coisas neste nível. A Fabrícia, que já era toda sistemática com aquela família, ficou aterrorizada. Ela não sabia nem o que fazer direito, então ela fingiu que não era com ela e só passou direto. Passado alguns dias, enquanto a Fabrícia estava voltando para sua casa, ela estava meio que no canto da rua, assim, quase que na calçada, mas andando lentamente, um pouco distraída, e ela ouviu que estava vindo uma moto atrás dela. E ela continuou a andar normalmente. Até que, de repente, ela percebeu que essa moto começou a fazer um zigue-zague, acelerou e passou, assim, raspando na Fabrícia. Quase que bateu nela realmente. Ela assustou, logo pulou para cima da calçada e, quando ela olhou, ela viu que se tratava daquela Beltrana, esposa do fulano. Ela ficou morrendo de medo, nervosa, perdeu até o jogo das pernas naquele momento, olhou assustada. Essa Beltrana olhou para trás e seguiu em frente. Fabrícia já começou a ficar cismada, porque o que ela imaginou? Essa Beltrana, com certeza, alguém falou para ela que viu o marido dela, esse fulano, mexendo comigo, e agora que ela tá sabendo, ela tá com raiva e vai vir atrás de mim. E nisso, a Fabrícia, apenas com 14 anos, e nunca que ela deu ideia para esse homem, e ele já era mais velho que ela. Então era um absurdo. A Fabrícia, com esse acontecimento da moto, ela sentiu que foi uma tentativa de cometer algo contra ela mesmo. Pode até ser que a Beltrana tinha intenção apenas de dar um susto na Fabrícia mesmo, mas ela realmente ficou muito preocupada. Ela ficou toda gelada na hora, aquela ansiedade, coração acelerado. Ela, percebendo a situação que estava perigosa, ela mesma decidiu ir sozinha até a delegacia. Como nenhum crime tinha acontecido propriamente dito, constatado, como o policial havia falado para ela, o que ele disse é que eles poderiam ir até a casa desse fulano e dar um sermão nele, né? Porque ele mexeu com ela no meio da rua e, por conta disso, a Beltrana fez aquilo com a moto. E assim, eu não sei como que funciona exatamente em uma cidade que é muito maior, mas na minha cidade, que é cidade pequena, isso também acontece. Às vezes não tem um crime, não tem como fazer algo a mais, mas a polícia se disponibiliza para ir conversar com essa outra pessoa para fazer uma intermediação, né? Depois que a polícia foi lá e conversou com esse fulano, as interações desse fulano e dessa Beltrana amenizaram. Os anos se passaram, a vida da Fabrícia aconteceu, conforme a gente viu na primeira parte dessa história. Depois de toda aquela questão dela pegar o cartão e tudo, ela foi morar em uma outra cidade, então ela ficou afastada dessa cidadezinha durante um tempo. E agora tem uns 3 anos que a Fabrícia voltou a morar nessa cidadezinha porque ela prestou um concurso público e ela passou. Com isso, ela voltou a morar com a mãe dela. Além da casa daquela senhora que morava em frente à casa da Fabrícia, próxima à casa da mãe dela ali e tal, tinha alguns lotes nas laterais dessa casa e esses lotes também pertenciam a essa mesma família. E agora que a Fabrícia voltou para essa cidadezinha, esses lotes foram construídos e outros membros dessa mesma família cicrana
moram por ali. E todos ficam basicamente em frente, assim, de frente mesmo à casa da mãe da Fabrícia. Como essa família é muito grande e eles moram próximo e eles também sempre foram de receber muita gente na casa deles, eles costumam quase sempre, quase todos os dias, sentarem na porta da casa e ficar batendo papo. Às vezes as mulheres se reúnem, os caras, às vezes junta todo mundo. É aquela grande família que fica conversando e batendo papo, às vezes na calçada, na própria casa, enfim. Isso não seria nenhum problema se não fosse a Fabrícia perceber algumas coisas. De início, logo que ela mudou, ela não tinha reparado nisso, mas de um tempo para cá, ela vem reparando cada vez mais. Na casa da Fabrícia é aquelas casas que tem umas gradezinhas, então quem está do lado de fora e quem está dentro enxerga um lado e o outro. É aquela varanda que você senta para ficar olhando para a rua, para matar um tempo, normal. Desde quando a Fabrícia voltou e que eles perceberam que a Fabrícia voltou a morar com a mãe dela, acontece coisas do tipo: a Fabrícia senta lá fora na varanda para ficar olhando para a rua e ficar de boa, relaxada. Se tem pessoas na frente da casa, que é basicamente quase todo dia, quase toda hora, se eles estão conversando, eles param imediatamente de conversar e ficam encarando a Fabrícia. Eles olham e ficam olhando muito, eles não param de olhar. Por diversas vezes, a Fabrícia resolveu sentar na frente de casa para ficar olhando para a rua e ela percebeu que a galerinha parava de falar, ficava olhando para ela, meio que com um tom e com um jeito de intimidação, de ficar reparando, olhando feio, sabe? Como tipo, sai daí, o que você tá fazendo aí? Nossa, a gente nem pode conversar em paz aqui, que já vem a pessoa sentar na varanda da casa dela, né? Que a casa é da Fabrícia. Então, ela vem sentindo umas sensações estranhas, uma sensação de medo. Ela tem ficado mais acuada, ela não sabe o que mais pode acontecer e o porquê que isso vem acontecendo. Às vezes, ela precisa pendurar roupa no varal e dá para ver também ela pendurando roupa. Eles fazem a mesma coisa, é meio que sempre eles fazem isso. E assim, não é uma ou duas pessoas, são várias pessoas que sentam na porta, às vezes está aquele grupo de mulheres. E toda vez que a Fabrícia senta na casa dela, todo mundo para na hora de conversar e fica olhando. Inclusive, teve uma vez que ela resolveu pegar uma cadeirinha que ela tem, tipo uma cadeirinha de praia, ir lá para fora para poder, né, ficar tranquilinha. Ela chegou, sentou, ela viu que a conversa das mulheres que estavam ali parou e, inclusive, tinha uma delas que estava de costas para a Fabrícia e a Fabrícia viu que ela se virou completamente para trás para olhar para a Fabrícia e não parava. A Fabrícia tentou disfarçar, mexer no celular, mas ela reparou que a pessoa, sabe quando você olha meio que de canto de olho e você tá vendo assim, com a nossa visão periférica, né? Ela percebeu que essa menina não parava de olhar. A Fabrícia, ela começou a pensar se ela não estava, né? Às vezes enlouquecendo, às vezes pensando coisa, às vezes com um tipo de síndrome de perseguição ou algo do tipo, e resolveu pegar uma câmerazinha, colocar ela meio que escondida para gravar, para ver se realmente era coisa da cabeça dela. Então teve um dia que ela novamente levou essa cadeirinha dela para a varanda para ela sentar no fim de tarde e tal. Ela começou a mandar um áudio para uma amiga, conversar com uma amiga e ela nem estava reparando lá fora. Quando ela olhou, ela viu que estava todo mundo lá nessa outra varanda olhando para a cara dela. E ela já tinha colocado essa câmerazinha. Pois bem, ela entrou para dentro de casa, pegou essa câmerazinha, voltou na minutagem correta e dito e feito. Ela, enquanto estava mandando áudio, essas mulheres pararam completamente. Sabe quando uma até dá uma cutucada na outra assim para poder olhar? E uma delas até levantou para ficar olhando a Fabrícia enquanto ela mandava os áudios. A Fabrícia tem passado
agora, durante esses momentos que ela quer ficar mais na varanda, tem uma parte que tem um murinho mais coberto e por vezes ela fica sentada ali atrás do murinho porque ela não se sente confortável em sentar na varanda, porque todas as vezes são aqueles olhares e ela tem aquele sentimento de intimidação, de invasão e ela está se sentindo insegura. Ela não sabe dizer o porquê, mas ela sente toda vez que ela senta nessa varanda que ela está fazendo alguma coisa dentro da própria casa, que tem como esses vizinhos verem dentro da casa dela, verem esse ambiente, eles ficam olhando, reparando, julgando e com um olhar de tipo assim, o que você está fazendo aqui? Tanto que a Fabrícia tem uma sensação de que aquele não é o lugar dela, que ela não deveria estar ali, de tanto que eles ficam olhando e trazendo essa sensação. Ela não sabe explicar direito, mas ela tem uma angústia muito grande e um medo, inclusive, de eles tomarem coragem e fazer alguma coisa com ela, porque eles sabem, né, que mora só ela e a mãe na casa, que fica só as duas lá. Então a Fabrícia tem medo deles quebrarem alguma coisa, deles entrarem lá dentro. E é como se ela estivesse incomodando eles só por estar lá, só por existir. De tão acuada que ela veio ficando, ela chegou a pesquisar um pouco por cima se essa sensação que ela está sentindo cabe a algum tipo de crime ou algo do tipo. E pelo que ela me explicou, pelo que ela viu, mesmo sendo esse comportamento de olhares, mesmo que não tenha nada falado, nada implícito, pode caracterizar como stalker, retaliação ou privação da liberdade. Então, quem for advogado que puder trazer para a gente esse conteúdo mais embasado, por favor, escreva para a gente nos nossos grupos, deixe no comentário aqui da plataforma de áudio também, porque isso ajuda a gente mais, que aí as outras pessoas também leem e se informam, né? Além da Fabrícia, isso serve para todo mundo. A Fabrícia está deixando de sentar na varanda da própria casa e até mesmo quando ela sai de casa, ela não tem segurança, ela sente uma insegurança enorme que só vem crescendo, ela não sabe da capacidade de outras pessoas. E pode parecer besteira, né? Como ela me disse, pode parecer besteira que é só olhar. Mas é uma coisa de intimidação, porque não é 2 ou 3. É a família toda que se junta e fica olhando pra gente com um olhar estranho. E eu tenho uma sensação de muito terror, assim. Eu entro em pânico internamente. O que ela me disse é que ela está se sentindo como um passarinho na gaiola que não tem liberdade de fazer as coisas dentro da própria casa, porque o tempo todo ela está sendo observada. E a Fabrícia, ela tem um jeito todo mais quietinho, que não é nada intimidador, que não retruca nada, que só vai aceitando tudo. Então eu acho que esse tipo de comportamento, quando ele vê que a pessoa não devolve nada, a pessoa continua se comportando da mesma forma, né? E a Fabrícia diz que o engraçado é que quando a Beltrana ou algum outro membro do grupo, da família Cicrana lá, está sozinho, trata a Fabrícia como se nada, trata super bem, super educado, mas quando tá todo mundo reunido, fica aquele ar de desconforto que a Fabrícia sente. E no início, quando a Fabrícia se mudou, essa Beltrana já tinha visto ela sozinha, aconteceu uma questão de uma entrega com uma transportadora e essa Beltrana chegou para poder conversar com a Fabrícia e tratou a Fabrícia super bem. Teve uma outra vez que a Fabrícia ficou sabendo que o cachorrinho lá da família estava passando mal e a Fabrícia entregou um potinho de remédio para eles, falando que a cachorrinha dela já tinha usado e tal, para eles usarem. Foi uma comunicação super tranquila e que agora as coisas estão desse jeito e que ela não entende o porquê. Esse fulano, que é o marido da Beltrana, ele trabalha fora, então ele fica uns dias fora, depois volta. E de início, como a Fabrícia tinha entregado o remedinho do cachorro, entre outras coisas, ela chegou até a pensar, falando, nossa, quando eu era mais nova,
a Beltrana era diferente, e talvez agora ela mudou, ela amadureceu. Quem sabe a gente não consiga ter um relacionamento mais tranquilo, mais saudável, fazer, quem sabe, uma amizade, já que ela fica mais com a família ou sozinha, né? Porque o marido não fica em casa e tal. Mas, pelo visto, todo aquele ressentimento que essa Beltrana tem, que a Fabrícia não sabe o porquê, ainda tá vivo e com a família inteira. E ela simplesmente não entende o porquê disso. Há um tempo atrás, em um desses retornos do fulano até a casa da família, esse fulano estava lá na casa dos familiares dele e tal, e a Fabrícia foi estender roupa na varanda dela. Até que ela ouviu uma voz de uma criancinha falando: moça, moça, ô moça, moça, tá me ouvindo? Moça, olha pra cá, oi moça. E quando a Fabrícia se atentou, né, a entender que estavam chamando por ela, que ela olhou, ela viu esse fulano com uma criancinha que é membro da família lá também, e esse fulano incitando essa criancinha a gritar pela Fabrícia, a chamar por ela. E ele falava naquele tom meio que de cochicho, mas que dava para a Fabrícia ouvir, sabe? Ah, moça, olha que bonita, chama ela, chama a moça, manda beijo para ela. A Fabrícia, já conhecendo a família, simplesmente ignorou e nem falou nada. Até porque ela conhece o jeito dessa Beltrana, sabe que a Beltrana realmente é ciumenta, já teve outras questões com outras pessoas da cidade que esse fulano também deu em cima e que essa Beltrana acabou indo tirar satisfação. E uma coisa que a Fabrícia odeia é escândalo. Ela não gosta de escândalo, ela não gosta de intimidação, dessa questão de tirar satisfação, ela não gosta disso. O quanto mais ela puder ficar quietinha no cantinho dela, é isso que ela gosta. Então, com essa questão do fulano estar incitando uma criança a chamar por ela, isso causou mais medo dela ainda, porque ela começou a pensar, nossa, se a Beltrana chega numa hora dessa que ele tá mandando me chamar, ela vai achar que eu tô correspondendo de alguma forma. E ela fica morrendo de medo. A Fabrícia já ficou sabendo também que essa Beltrana passa por poucas e boas com esse marido dela, que ele não é flor que se cheira, isso a gente já sabe, mas que ela não larga ele por nada, né? E fica todo mundo ali em família meio que se protegendo de tudo isso também. Bom, essa é a segunda parte da história, que complementa a parte da família Cicrana e uma segunda questão da Fabrícia. Ela está passando por isso atualmente, ela não sabe como se safar dessa situação e a Fabrícia não é uma pessoa reativa. A Fabrícia é muito calma, muito tranquila e ela quer opiniões, conselhos que sejam mais práticos para ela lidar com essa situação, como sair dessa situação sem ficar enfrentando, sem incitar briga ou algo do tipo. Ela quer coisas práticas. A Fabrícia também pediu para pontuar que ela tem medo de ir até a justiça, porque fica tudo muito subjetivo, tudo muito circunstancial, não tem uma prova concreta do acontecimento de algo para ela ir até a justiça. E o medo dela é que, se isso der alguma coisa e as pessoas forem convocadas, isso poder reverberar de uma forma ruim e piorar a situação, fazendo com que isso realmente se torne uma briga, que venha tirar satisfação com ela ou algo do tipo. Então, ela quer uma resolução para esse problema que seja mais tranquilo, prático e que ela tenha a possibilidade de fazer. No mundo ideal, vamos vender a casa e vamos mudar de bairro, mas ela quer uma coisa para agora, né? Dentro das possibilidades que ela tem. Porque foi o que eu falei para ela, como ela não é uma pessoa reativa, eu vejo assim, não tem aqueles valentões de escola, aqueles valentões que a gente vê na vida. Então, eles são valentões ou valentonas, né? Até achar e encontrar alguém que é mais valente do que eles. E tem aquela frase que ela realmente acontece, que é:
E o diabo sabe para quem aparece. Ou uma outra que é conhecida também, que é o cavaleiro monta no cavalo que está arriado. E isso realmente acontece, porque por mais que não pareça, o nosso subconsciente, ele faz uma leitura sobre outras pessoas. E aí essas pessoas que têm esse costume de aparecer mais valentes e tal, quando ele vê que uma pessoa ela não é reativa, ela é muito tranquila, enquanto você está fazendo, ela não está dando troco de nada, ela fica calada e ela só recebe, eles ganham mais força e eles vão fazendo isso cada vez mais. Uma coisa importante de lembrar é que eles também estão em maior número, o que faz com que a Fabrícia fique ainda mais receosa, com medo de toda e qualquer decisão que ela possa tomar e que isso possa aumentar ainda mais. Eu cheguei até a falar com ela como ela é afastada da família, isso talvez também cause algum sentimento nela, né, por ela ver todo mundo reunido ali e ela estar só com a mãe dela, então isso pode causar alguma lembrança, remeter a alguma coisa. E eu também cheguei a brincar com ela, porque se ela tivesse um contato com a família e tal, ela poderia chamar todo mundo e falar assim: gente, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Vão lá para casa, vão ficar na minha varanda, porque enquanto eles param para olhar para mim, a gente para olhar para eles. Ou senão ela poderia, muito possivelmente, chamar os amigos e fazer a mesma coisa. Faz um churrasco nessa varanda aí e ignora todo mundo que tá ali do outro lado, entendeu? Porque você tá dentro da sua casa também. Só que a Fabrícia, ela tem esse medo também. Vai que eu paro junto com outras pessoas, fique olhando para eles e isso gera uma sensação de briga, de vir tirar a satisfação do que por que eu tô olhando para lá. E aí, uma ideia que eu dei para ela é que quando ela colocou câmera, ela colocou uma câmera mais escondida. O que eu falei para ela? Coloque uma câmera que apareça que essa câmera está lá, para que a pessoa ela veja que tem uma câmera virada ali. Mesmo que a câmera, né, esteja virada para o lado dela, vai pegar a sua casa. Então não é para colocar também a câmera escancarada só filmando o outro lado. Filmando a casa, mas deixando claro que a casa agora tem uma câmera, se possível, né, mostrar realmente você instalando a câmera, colocando a câmera para as pessoas verem. Câmera, gente, nesses aplicativos que a gente compra e chega rapidinho, não é caro, tá? Você compra a câmerazinha, hoje tem câmera de tudo quanto é jeito. Compra também uma plaquinha escrito "Sorria, você está sendo filmado", porque aí você deixa claro que tem câmera ali. Então pode ser que essa perturbação acabe, por mais que não aconteça uma retaliação propriamente dita. São só olhares, mas são olhares que deixam a Fabrícia muito constrangida, muito mal. Ela não sabe explicar, sabe? Então, para quem tá ouvindo, pode parecer que é uma coisa boba, uma coisa besta, mas imagina você sozinho, morando numa casa com uma pessoa que é sua mãe, que já tá com um pouquinho mais de idade. É só vocês duas, é uma casa que não tem tanta segurança assim. E que na frente da sua casa tem uma família que já tem um histórico ruim com você e que eles estão olhando para você com uma cara ruim. Toda vez que você vai lá para fora, eles ficam te olhando, te julgando. E ela fala que eles olham com a cara ruim mesmo, como se ela não pertencesse àquele lugar, como se eles fossem o dono daquela casa que ela está. Então, assim, pensem nisso antes de comentar também, tá? Sejam muito moderados, comentem com muita empatia para Fabrícia, dando a opinião de vocês. Quem tiver respaldo jurídico, deixe aqui também pra gente, por favor. Eu tenho uma história que envolve câmeras também, mas eu não vou acrescentar aqui porque esse é o momento da Fabrícia, essa é a história da Fabrícia, então é para vocês opinarem, comentarem sobre a história dela. Em outro momento eu conto a minha aqui para vocês, ou quem sabe eu deixo lá no É Sou Eu. Então quem quiser saber da minha vida, ouve os episódios de É Sou Eu, tá bom? Obrigada por me ouvirem até aqui. Comente em nosso grupo do Telegram, em nosso grupo do WhatsApp, na plataforma de áudio onde você me ouve. Se puder, encarecidamente, me dê de presente de aniversário desse ano de podcast as 5 estrelinhas. Quem tiver condição também vai apoiar o podcast, tá?
São mais de 50 histórias já disponíveis. Entra lá para você ouvir essas histórias e comentar essas histórias de apoiadores também. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo! Você foi avisado.